Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota de direito de família e hoje nós vamos falar sobre a dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, né? No Código Civil de 1916, o casamento naquela época ele era indissolúvel, né? As pessoas casavam e a lei garantia que só a morte poderia separar, tanto que vem a expressão só a morte nos separe, né? O Código Civil de 1916, para a separação do casal, havia uma figura que era o desquite, né? Tanto amigável quanto litigioso, como forma de pôr fim à sociedade conjugal. Então, a única forma de terminar com a sociedade conjugal naquela época era através do desquite. Com o desquite, os cônjuges estavam autorizados a se separarem. Eles acertavam a partilha de bens, resolviam a questão da guarda, caso houvesse filhos, né? E dos alimentos, né? Em relação aos filhos. Porém, mantinham o vínculo conjugal intacto. O casal que promovia o desquite, ele ficava numa situação interessante, pois eles não eram casados e não eram solteiros, né? Eles faziam parte de uma categoria diferente, que se chamava desquitados, né? Que, por sinal, não podiam casar novamente. E isso no Código Civil de 1916, né? Esse Código Civil desta época, ele previa no artigo 317 que era uma causa apta a motivar o desquite e o adultério, né? O artigo 317, ele incentivava isso, né? Ele motivava o desquite, né? O adultério, a tentativa de morte, a injúria grave, o abandono voluntário do lar conjugal. E também ele ele fazia a previsão do desquite por mútuo consentimento, no artigo 318. Né? Aliás, a indissolubilidade do casamento, ela passou a ser matéria constitucional a partir da Constituição de 1934. E assim veio permanecendo até a Constituição de 1967, que houve uma alteração através de uma emenda constitucional. Portanto, antes de aprovar a lei do divórcio no Brasil, foi preciso ter alteração no texto constitucional daquela época, né? O que ocorreu através da emenda constitucional número 9 de 1977. Após a emenda constitucional número 9, né, o novo texto constitucional ele ficou mais ou menos assim, que o casamento ele somente poderia ser dissolvido nos casos que a lei previa, ou seja, nos casos expressos em lei, desde que houvesse separação judicial por mais de 3 anos. Então, essa foi mais ou menos a redação constitucional que a emenda trouxe. Com a previsão constitucional de dissolubilidade, né, do casamento, quase que não sai, né, passou às mãos do legislador a tarefa de regulamentar o texto constitucional. Isso veio acontecer com a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Bom, o desquite, ele era um processo judicial onde os cônjuges se separavam legalmente. Eles partilhavam os bens, regulamentavam a guarda, a visita e os alimentos, caso viesse a ter filhos envolvidos nessa separação. Só que não se dissolvia o casamento, né? Então, a pessoa que era casada, depois do desquite, ela passava a ser desquitada, né?
Como o casamento não era dissolvido, a pessoa desquitada ela não podia realizar novo casamento, né? Bom, o divórcio ele foi aprovado no Brasil através da Emenda Constitucional número 9 de 1977, tá? Depois foi regulamentada pela Lei 6.515, também de 1977, que ficou conhecido como a Lei do Divórcio. Ela disciplinou a forma de processamento da dissolução do casamento através do divórcio. Bom, conforme a Constituição Federal, o divórcio ele foi instituído no Brasil. Naquela época, havia um estágio probatório, né, para se chegar até o divórcio, né, que era a prévia separação judicial. Como assim? Se alguém não mais pretendesse permanecer casado, ele tinha que promover uma ação de separação judicial através da qual ele tinha que os deveres inerentes do casamento, né? Mas não dissolvia o vínculo conjugal. Depois de passado assim os 3 anos que era da decretação da separação, o interessado ele deveria pedir a conversão da separação em divórcio. Aí sim a pessoa estava completamente livre para poder casar novamente, tá? A Constituição Federal de 1988 ela significou um avanço muito grande dentro do direito de família, pois embora tinha mantida a obrigatoriedade da separação como uma condição prévia para a obtenção do divórcio, ela trouxe uma modificação importante no prazo e na forma, pois ela estabeleceu o divórcio que ele podia ser concedido, né, após uma prévia separação judicial por mais de 2 anos. Então, houve aí uma diminuição de tempo, né, do prazo. Então, assim, a partir de 1988, com a Constituição Federal, para a concessão do divórcio, bastava 1 ano de separação judicial ou comprovar a separação de fato pelo lapso temporal de 2 anos. Em 2007, houve outra alteração importante, né? A Lei 11.441, ela instituiu o divórcio e a separação extrajudicial através da via administrativa. O casal que estivesse de comum acordo e que não tivesse filhos menores ou incapazes, eles não mais dependeriam da via judicial como forma para a separação. Bastava eles se comparecessem a um cartório de notas, né, acompanhado obrigatoriamente por um advogado, e apresentando o pedido de separação ou divórcio, que seria lavrada a escritura pública com os mesmos efeitos de uma separação judicial. Em 14 de julho de 2010, entra em vigor a Emenda Constitucional número 66, que alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal. Para dele suprimir, né, no caso, veio suprimir esse artigo, qualquer referência a prazos e formas de concessão do divórcio, né? A atual redação, hoje, né, ela diz que o casamento civil, ele pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, a Emenda Constitucional 66, ela veio retirar os prazos, né, e a forma em que esse divórcio seria concedido. Então, essa emenda constitucional, ela disse pouco, né? Porém, não é assim.
O texto, como ficou redigido, ele acabou de uma só vez com a obrigatoriedade da separação prévia, o judicial ou de fato, e com qualquer alusão a lapso temporal, né, como uma condição para ser pleiteado o divórcio. Resumindo, a importância da alteração legislativa que foi causada pela Emenda Constitucional 66, hoje basta dizer que a pessoa pode casar e pedir o divórcio, seja ele judicial ou seja extrajudicial. Ele pode pedir amanhã, sem a necessidade de justificar absolutamente nada, né? E aí fica aquela pergunta, né? A separação judicial existe ou não? Ela ainda existe? Ela deixou de existir com essa emenda constitucional? Olha, é quase unânime a doutrina e a jurisprudência dizem que não, né? Que ela não existe mais, né? É quase unânime, mas não é unânime. Para essas pessoas que defendem, dizendo que a separação judicial não existe mais, né? Que a separação judicial ou extrajudicial não teria mais nenhum sentido em existir, e considera que os textos do Código Civil que fazem referência a ela, eles foram derrogados pela Emenda Constitucional 66 por total incompatibilidade com o texto constitucional. Eles mencionam exatamente isso. Eles afirmam que então, por exemplo, que o artigo 1571, inciso 3º, os artigos 1572 a 1578, o artigo 1580, o 1702 e 1704 do Código Civil estariam todos derrogados por incompatibilidade da Constituição Federal, né? Partindo assim de uma interpretação histórica, sociológica, sistemática, né, e teleológica da questão. O principal argumento a favor dessa tese é que a separação de fato ou judicial era um estágio para a obtenção do divórcio. Se agora pode pedir o divórcio sem nenhuma exigência de separação prévia, esse instituto ele restaria uma inutilidade. Bom, eles aduzem ainda, né, que a inovação trazida pela Emenda Constitucional número 66 aboliu a necessidade de qualquer discussão subjetiva sobre a separação do casal, né? Não há mais espaço para a discussão acerca da culpa pelo término da relação conjugal. Se houver culpado e disso restaram danos a um dos cônjuges, a questão é de responsabilidade civil e se resolve através de ação própria de indenização por dano material ou moral, qual seja, né? Não mais vinculada ao divórcio, né? Dentre esses argumentos desses doutrinadores e até juízes, que ainda entendem que a separação judicial continua a existir, podemos destacar 3 hipóteses, né, que por eles são aventadas. Por exemplo, se o legislador desejar expurgar o ordenamento jurídico, a separação judicial ela teria feito constar expressamente no texto constitucional, ou seja, no texto da emenda número 66. Outro é que se o casal, né, que o casal, por ele ser religioso e em face de sua religião, pode preferir a separação, porque o casamento, segundo a sua fé, ele seria indissolúvel. E outra questão é que a separação de direito, de fato, ele permite ao casal
ainda se reconciliar, né? Se assim vier a desejar, e aí mantém o casamento ainda nesse tempo de separação. Bom, com todo respeito, né, que merecem aos contrários, esses argumentos, bom, vamos lá. A derrogação de lei não se dá somente de forma expressa, pois a derrogação tácita é por incompatibilidade hierárquica. A questão religiosa, embora importante, é questão de foro íntimo e não argumento jurídico para justificar a manutenção da separação. E a possibilidade de reconciliação também não se sustenta, porque se o casal que se divorciou quiser se reconciliar, é só casar novamente. Então, né, apesar desse posicionamento, é preciso alertar que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em recente decisão, pelo voto da ministra Isabel Galotti, entendeu que a única alteração promovida pela Emenda Constitucional 66 foi a supressão do requisito temporal e do sistema bifásico, né, para que o casamento pudesse ser dissolvido pelo divórcio. A quarta turma, ela acompanhou esse entendimento e pelo qual a separação judicial continua existindo e é uma opção do casal, tá? E quais seriam as causas de extinção da sociedade conjugal? As causas que são determinadas, né, do término da sociedade conjugal, elas estão elencadas no artigo 1571 do Código Civil. E depois, a Emenda Constitucional número 66 também, né, são as mesmas da dissolução do vínculo matrimonial. Quais são elas? Vamos lá no 1571 do Código Civil. A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial, pelo divórcio. Então, vamos falar um pouquinho, né, de cada um. A morte de um dos cônjuges. A primeira causa de dissolução do vínculo matrimonial é a morte, que pode ser real ou mesmo presumida, nos casos em que a lei assim vier a autorizar, né? Que também tem previsão aqui, que a gente acabou de mencionar, no artigo 1571, e eu não li o parágrafo primeiro, que fala justamente sobre isso. Vamos lá. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente, que seria a morte presumida de uma pessoa ausente. Outra situação dessa dissolução é a nulidade ou anulação do casamento. Se o casamento é nulo ou sendo anulável, foi proposta a ação que reconheceu a sua imperfeição, o casamento está desfeito e as partes voltam ao status quo, né, antes, como se nunca tivessem sido casados, né, que são as causas de anulação e de nulidade que nós já estudamos. E a outra hipótese é o divórcio, que pode ser litigioso ou consensual, pode ser judicial ou extrajudicial. Bom, o divórcio é uma das causas de término da sociedade conjugal, dissolvendo o casamento e deixando inalteráveis os direitos, né, e deveres dos pais em relação aos filhos. E isso tem previsão no artigo 1579.
O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrição de direitos e deveres previstos neste artigo. Muito bem. Vamos falar do divórcio litigioso. Se entre os cônjuges não houver nenhum tipo de acordo, a gente está falando de divórcio litigioso, né? Só se pode processar pela via judicial. Então, o divórcio de litigioso, ele só pode ser feito através da via judicial, né? Bom, no divórcio litigioso, as partes elas não chegam a um acordo sobre a forma da separação, né, ou sobre a destinação dos bens, ou da guarda, né, ou até mesmo referente à visita dos filhos e alimentos. Então, o que eu posso fazer, né? Antes da ação de divórcio, ou mesmo nela incidentalmente, pode uma das partes, né, requerer a medida cautelar de separação de corpos, né, que será concedida pelo juiz com a máxima brevidade. Isso tem previsão no artigo 1562. 1562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação e de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer à parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Bom, a falta de acordo com relação à partilha dos bens, assim como relação à guarda e regulamentação de visitas, bem como outras pendências, elas não vão impedir a concessão do divórcio. Isso tem previsão lá no artigo 1581. 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Bom, tanto para o divórcio litigioso quanto para o consensual, a competência para a propositura da ação é o fórum do domicílio do guardião do filho incapaz. Isso se houver filhos envolvidos, né? Se caso não houver filhos envolvidos, a competência é do último domicílio do casal ou do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Isso tem previsão no Código de Processo Civil, no artigo 53. Bom, e o divórcio consensual judicial, que é aquele divórcio amigável, quando o casal ele está de comum acordo com relação ao divórcio, eles podem propor a ação judicial de divórcio consensual, mas é um contrassenso, já que pode fazê-la por via extrajudicial, né? Porém, se o casal possui filhos menores ou incapazes, ainda que estejam de acordo com o divórcio, a lei exige que esse divórcio ele seja realizado judicialmente em nome da preservação dos interesses dos incapazes que estão envolvidos, né? Inclusive com a participação do Ministério Público. Nesse caso, quando há menores, né, ou incapazes, não é uma opção do casal, isso é uma imposição da lei, tá? Já o divórcio consensual extrajudicial, se o casal ele está de comum acordo, não só com o divórcio, mas também com relação a outras questões atinentes à dissolução da sociedade conjugal, ele poderá optar pelo divórcio extrajudicial, né?
que é realizado mediante escritura pública, lavrada em cartório de notas, independente de homologação judicial. E essa escritura ela vai servir como título hábil para as alterações junto ao registro civil e o registro de imóveis, ou mesmo perante outras instituições. O procedimento consensual ele não pode ser realizado em cartório caso haja filhos do casal menores ou incapazes. Como eu disse agora, é uma exigência da lei. Se caso houver filhos menores ou incapazes, tem que ser por âmbito judiciário. Além disso, também não poderá utilizar esse procedimento se a esposa estiver grávida. Então, nesse sentido, é o que o Código de Processo Civil ele prescreve e também a Resolução CNJ 220, né? Por causa que se a mulher estiver grávida, também tem os direitos do filho, né? O que é importante ressaltar aqui, que mesmo sendo extrajudicial o divórcio, a assistência de um advogado ou defensor público ela é obrigatória, né? Podendo esse advogado ou defensor público ele ser comum para as partes, né? Para os cônjuges, ou um advogado para cada um deles. Tá? Bom, a ação de divórcio ela é de caráter personalíssima. Portanto, compete somente aos próprios envolvidos, né, admitindo-se excepcionalmente que na eventualidade de incapacidade de um dos cônjuges possa ser feito através de um curador ou ascendente ou mesmo até irmãos, né, uns na falta de outros. Isso tem previsão no artigo 1582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendentes ou o irmão. Bom, o Código Civil, ele estabelece que o divórcio em nada vai modificar os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, assim como o novo casamento de qualquer deles, ou mesmo de ambos, não poderá importar restrição aos direitos e deveres que lhes são próprios, né? Isso tem previsão no 1579 do Código Civil. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Bom, pode ainda suscitar discussões a questão de uso de sobrenome de casado pelo cônjuge divorciado. Contudo, é preciso rememorar que o nome e o sobrenome são direitos personalíssimos, inerentes à pessoa humana, de sorte a afirmar que a opção de manutenção do nome, de casado ou não, é do cônjuge divorciando, né? Não podemos esquecer que o artigo 1578 do Código Civil ele foi revogado por incompatibilidade da emenda constitucional número 66. Mas também essa questão ela pode ser discutível porque muitas vezes ocorre que a pessoa acaba conquistando coisas através do nome, ficando conhecida e tudo mais. E essa questão também vai envolver como um bem material, né, como um patrimônio. Bom, hoje vamos ficar por aqui, tá? E até a próxima aula. Tchau!